Muito bem, olha, hoje para vocês algo muito especial nós queremos tratar. Nos honra com a sua presença. Ele que já tem uma história de mais de 10 anos à frente do Motoclube Águias de Cristo, juntamente com a Bete Azevedo, que nos honra com a sua presença também, que é uma membra ou membro desse motoclube. E motoclube de motoqueiro, você, na verdade, você tem uma visão daquilo que é a palavra motoqueiro ou motociclista, e isso acaba trazendo alguns problemas para que você tenha um conceito do que é o motociclista ou evangélico. E, na verdade, nós queremos apresentar para você, em primeira mão, uma entrevista especial. Eu que estou aqui com o nosso querido Walter Muschensky. É isso, Walter? Isso mesmo. Nos honra com a sua presença. Primeiro, cumprimentar com bom dia o Walter e também a Bete Azevedo, que, aliás, uma coincidência de Jesus trabalhando na minha vida, na vida também da Bete, e nós tivemos uma participação fazendo uma homenagem. Era, na verdade, um funeral, mas tivemos ali a oportunidade de falar do amor de Cristo na vida das pessoas. E a Beth, com muita delicadeza, nos procurou e acabamos fazendo essa parceria e logo surgiu a possibilidade de a gente estar fazendo isso que estamos fazendo agora, trazer o nosso querido presidente, o Walter Muschensky, e também o Wilson Basílio, é isso? Os Basílio vice-presidente. É o vice-presidente, e também a Beth junto, para a gente poder bater um papo e apresentar para você quais são os princípios que norteiam esse motoclube, o Águias de Cristo. Um nome bem sugestivo, e eu quero apresentar esta manhã para que você conheça e perceba o que é o movimento, o que é os princípios de um motoclube, claro, evangélico. Alguns espalhados por esse Brasil, mas esse nasceu no Rio de Janeiro e perdura há muitos anos. Então é isso que eu vou fazer e com certeza vai trazer muita alegria no teu coração de poder conhecer um movimento tão gostoso de participar. Aliás, quando você está em cima de uma motocicleta, nós temos a impressão que você criou asas, e o Asas de Cristo traz essa oportunidade do motociclista, daquele que tem um, um pé na moto, aliás, as mãos também, né? Então, é uma alegria poder falar desse grande movimento. Então, eu quero começar exatamente convidando o meu amigo Walter, perguntando para ele realmente, dizendo também que ele é casado, ele tem uma esposa e com certeza dois filhos, já alguns netos, e vou pedir uma apresentação do Walter agora. Ele fala com você. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Gente que Sabe o que Faz. Obrigada. Então, bom dia, pessoal. Eu sou o presidente de Curitiba e diretor regional do estado do Paraná do Motoclube Águias de Cristo. O Motoclube Águias de Cristo está dividido em dois diretores regionais. O diretor regional atende o estado do Paraná. Por estado, nós temos diretores devido ao tamanho do estado, ao território, e dividimos o Paraná em dois. Temos o diretor em Londrina, o Haroldo, e eu sou o diretor da parte sul de Curitiba. E também sou como presidente de Curitiba, desde o ano de 2010, quando da fundação do Motoclube do Águias de Cristo em Curitiba. Hoje estamos ali em torno de 28 a 30 coletados, que seriam os membros efetivos do Motoclubes, entre os simpatizantes que temos, tá bem? Muito bem, e eu também quero convidar para esse bate-papo inicial a Beth, que, como membro, tem também um papel importante para o Walter aqui, representando os motociclistas da região, os evangélicos, e ela, como membro, ela tem também ah, uma história que já vai quantos anos sendo membro desse motoclube?
Olá, pessoal. Eu sou a Betinha, do Águias de Cristo Motoclube Curitiba, né? Sou membra da sede de Curitiba, residente em Paranaguá. Estou caminhando com o Águias há 4 anos e meio. Eu namorava o Águias através das redes sociais, onde motociclista há 32 anos, eu não conseguia me identificar andando em outros motoclubes comuns, né? Até por ser cristã, a gente vai e visita, temos os nossos grandes amigos nos motoclubes comum, porém não me identificava. E aí um dia eu tive a oportunidade de mandar um e-mail para o Rio de Janeiro, que é o ninho do Águias, de lá comunicaram com o meu presidente, e aí passaram, vai assim, faz assim. E nesse dia que eu nunca esqueço, que foi num dia 19 de fevereiro, há 4 anos e meio atrás, quando entraram em contato comigo, falaram, a gente vai ter um passeio, né? Entraram em contato através de um amigo nosso aqui do litoral, e ele falou, vai ter um passeio no próximo sábado. E foi tão legal, por ser cristão também, eu achei algo super interessante. Ele foi até o meu esposo e falou, sua esposa pode ir? Então é algo muito interessante no nosso meio de motociclismo cristão, né? Esse respeito, essa união. E fui a Ponta Grossa, lá na terra da sua esposa também, e nunca mais saí do Águias de Cristo. Hoje, como membra, a minha missão é trazer o Águias de Cristo para o litoral, porque o Águias de Cristo está, depois o meu presidente vai contar, em tantos lugares, não sei se eu já posso, né? Tantos lugares. O Águias de Cristo hoje é mundial e não temos o nosso litoral. Então, a minha missão, eu creio que seja trazer o Águias de Cristo para o litoral. Muito bem. É importante a gente poder proporcionar oportunidade para você, você que me ouve esta manhã, a respeito do motoclube. Tenho certeza que a tua ideia já começou a mudar. E eu quero perguntar para o Walter. Walter, parece que é realmente uma prática. Pessoal que quer se aproximar ou se aproximou, e a partir de hoje eu acho que vai mudar a visão da maioria do pessoal que está nos vendo agora. Como aconteceu com o Hernani, se não me engano, lá em Nova Friburgo. Nova Friburgo, exatamente. Ele era um participante de um clube de motos, desses que talvez você esteja participando, talvez você esteja até pensando em mudar. E o que aconteceu, na verdade, para que o Hernani, fundador do motoclube, ele realmente passou por essa transformação? E alguns princípios foram adotados pelo motoclube Águias de Cristo. Fala para mim. Bom, o Motoclube Águias de Cristo nasceu assim. O seu Hernani, no final da década de 90, ele é apaixonado por motos. Um arquiteto apaixonado por motos. Ele participava do motoclube na região serrana do Rio de Janeiro. E ele ia para aquele motoclube, mas ele, como é cristão, evangélico, ele sentia o coração apertado. Ele não se sentia bem naquele local. Aí ele pediu direção de Deus, que ele queria, ele gostava da moto. Aí ele saiu de uma reunião do motoclube que ele participava, o antigo, e Deus deu a visão para ele: monta um motoclube. Esse motoclube vai ser assim. Então Deus deu a visão da águia, deu o nosso versículo básico, Isaías 40:31, que levamos no nosso colete. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão, não se cansarão, correrão, não se fadigarão. Esse é o nosso versículo básico. E daí foi dado tudo isso para ele. As cores, todas as cores tem o dourado. O meu tá encardido de estrada, né? Mas então, o dourado é as ruas de ouro que Deus nos prometeu no céu. O branco, a paz que temos depois de convertido. E o preto é o mundo, é a sujeira que Deus nos tirou do mundo. E a águia já está no próprio versículo. Então isso que simboliza o Águias de Cristo. Além de Águias de Cristo, é um nome muito sugestivo e tem atraído pessoas, simplesmente ver a águia e ver esse nome tem atraído a nós aqui, querendo saber o que é. Muito bem. Hoje, em termos de Brasil, até porque a história também já plantou tantas sedes, né, tantos escritórios, sei lá, pessoas que representam o Águias de Cristo em vários países. Então, hoje, a presença do Águias de Cristo no Brasil é quantas cidades, mais ou menos? Eu sei que estão em torno de 160 cidades. Ainda não estou atualizado a situação atual, mas é em torno disso.
Eu creio que só não estamos presentes em 2 estados do Brasil ainda. E Atualizar. sim, Mais de 200 cidades no dia de hoje. é. Tá, e países, 11 países. olha só, então o tamanho, a grandeza do movimento ela é reconhecida em todo mundo. Sim, ultrapassou as fronteiras já. Então a gente Que é beleza. mundial. Que beleza, olha só. Importante você ter esses dados aqui, até porque o motoclube existe em tudo quanto é lugar. Sim. Onde você for, você vai encontrar alguém organizado e de repente pertencendo a um motoclube. E nessa questão das barreiras que foram quebradas, né? E princípios básicos adotados para que a pessoa seja membro. Então, o que realmente começa a organizar a vida desse novo motociclista, né? Seja ele de grandes motos ou pequenas motos, parece que não existe nenhuma com relação Regra ao de cilindrada. Não. cilindradas, né? Porque todo mundo imagina o Sim. pessoal do Harley sabe, Davidson, geralmente. Harley Davidson para cima, reclinado, em cima uma vestimenta própria, são aquelas jaquetas de couro, tudo de couro, enfim. Então, qual é o princípio básico para a pessoa entrar, ser membro do motoclube? O básico é que tenha uma moto e que venha andar conosco. E depois, com o tempo, a pessoa acaba conhecendo, o motoclube passa informações e a pessoa, quando batizada numa igreja evangélica, frequentador de uma igreja evangélica, e que esteja com sua documentação, com a sua vida tudo em ordem, pode ser um membro. Isso tem um período, depende de pessoa para pessoa. Muitas vezes a pessoa vem de uma forma para o motoclube que ela tem que. Algumas das regras ela tem que se sujeitar. Se sujeitar, não digo, ela tem que ser. Ou ser membro de uma igreja, batizado nas águas. Tem que ter uma carta de referência do pastor, de recomendação. Inclusive, a esposa tem que assinar que ela, se ela não participa, liberar o marido ou vice-versa. Porque se a esposa não liberar o marido, muitas vezes cria um conflito e a gente não quer conflito, tá bem? Com certeza. Então, daí a preocupação também dos princípios básicos, né, que norteiam você como membro participante do movimento, é que você seja um crente batizado nas águas. Sim. Então, Muito interessante, pastor, que eu vou até dar um testemunho aqui já, por favor. antecipando, que eu sou a motociclista da residência. Quando eu fui para o Águias de Cristo, o meu marido teve que assinar essa autorização. E através do Águias de Cristo, que estou há 4 anos e meio, fazem 3 que o meu marido se entregou a Jesus e se batizou nas águas. Então, o Sandro, de repente, né, liberou, mas hoje Hoje já. ele é um Águias de Cristo verdadeiro cristão. Aleluia, Né? graças a Deus. O Né? nosso movimento é ser cristão com propósito. Bom, falando nisso também, Beth, a gente bateu um papo antes, certamente, e parece que vai ter um evento agora para o pessoal que está chegando. Como é que funciona para chegar nesse evento? Por exemplo, esse vai ser, parece que é em Ponta Grossa? Isso. Né? Na realidade, agora vou deixar o presidente falar que, na realidade, o que acontece agora no próximo dia 28 é um evento que ele vai acontecendo com frequência conforme vai crescendo as sedes, né? Então, nós estamos indo para Ponta Grossa porque nasceu uma sede lá e eles vão ser coletados e o presidente vai explicar o que é esse Então, coletamento. Walter, esse evento parece que, conforme relato da Beth, o nosso querido esposo dela lá, o Sandro, né? Sandro Azevedo, vai ser condecorado. Sim, sim. Então, como é que ele. Condecoração é essa? Como é que funciona esse A gente negócio? chama coletamento, brasionamento. Olha só. Então, explica pra gente, Walter. Não, o barazonamento o que que é? É a pessoa receber, a gente chama do PET, esse pequeno da frente, e tem o maior atrás, o escudo. Então, simplesmente a pessoa não vem para o motoclube e já de imediato ela brazonada, ela recebe o PET. Instruído a pessoa, ela tem que ter um colete de padrão preto, o que nós adotamos,
E tudo tem um significado. Tem nome, identificação da pessoa, bandeira do Brasil, nosso versículo básico. E daí para o colete, então, tem padrões do que pode colocar ou não. Muitas coisas é bom não colocar para não criar conflito com outras pessoas. Algumas identificações. E a pessoa pode colocar a igreja que pertence, versículo bíblico, bandeiras por onde que passou, que é um padrão normal entre os motoclubes. O colete com bandeira identifica que a pessoa já viajou muito, por onde ela passou. E Isso, assim, Walter, que bacana. Tô gostando até aqui, tá legal. deixa. Nós temos agora só um minutinho, Uhum. Beth, nós vamos chamar um comercial Joia. e dizer para você que enquanto a gente conversa, enquanto a gente bate papo, você está vendo aí uma galeria de fotos do movimento, né, do que acontece no Águias de Cristo, eventos, viagens, e tudo isso está fotografado. Gentilmente, o nosso querido Walter enviou para a gente, e você vai, enquanto a gente bate papo, você vai vendo o desfile de fotos por aí. Nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta. Agora em Paranaguá, uma churrascaria de verdade. Costelão e Churrascaria do Tio. Atende de domingo a domingo com preços promocionais. Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 4.463, no Jardim Samambaia. Sempre a partir das 11h30 até às 3 da tarde. E para o jantar atende a partir das 18h30 até meia-noite. Um ambiente perfeito para comemorações dos seus eventos. Costelão e Churrascaria do Tio. Lugar certo para comemorar. Ligue agora, ligue já. 41 98489 4012. Costelão e Churrascaria do Tio. O verdadeiro sabor da costela. Muito bem, estamos de volta. Esse é mais um programa Gente que Sabe o que Faz, seu companheiro de toda semana, segunda, quarta e sexta, a partir das 10 horas da manhã. Então eu quero continuar aqui, me honra com as suas visitas, o querido Walter e também a Beth, mais conhecida por Betinha, do Águias de Cristo. E eu quero continuar falando da festa, os eventos que certamente virão e deixar você ansioso para participar. Essa é a ideia, que você nos procure depois, nós vamos deixar toda a identificação do grupo para você, e-mail, telefone, site, para que você entre em contato e conheça um pouco mais do que nós estamos falando. E nós paramos exatamente nessa questão dos eventos que certamente estão organizados, alguns já se foram e alguns estão bem próximos. Agora tem aquele evento maior que reúne interessados de todo o Brasil, lá na sede no Rio de Janeiro, mas tem Brasília, tem Ponta Grossa. Vamos falar um pouquinho, Walter, desses eventos onde aquele que está se aproximando, aquele que deseja conhecer, precisa conhecer, e tem algumas etapas para você vencer. Então, vamos começar conhecendo o que eu tenho que fazer para ser membro do Águias de Cristo. Vamos lá, Walter. Então, os fundamentos para ser membro? Ser membro, assim como eu falei, tem que pertencer a uma igreja evangélica, ser batizado nas águas, ter moto e estar com a sua documentação em dia. Mas independente de faltar algum desses requisitos, todos são bem-vindos a participar, andar conosco. A gente não defende uma bandeira de igreja, nós defendemos o nome de Jesus Cristo. Amém. E eu convido todos, independente da cor da moto, independente da cilindrada, a pessoa chega, eu tenho uma bis, seja bem-vinda, vai ser muito bem-vinda. Nós temos ali motos de tudo que cilindrada, o pessoal também todos identificado com colete, e ali você não vê a classe social da pessoa. Temos empresários muito bem-sucedidos, assim como o mais simples trabalhador, e todo mundo é de igual para igual ali. Vendedora. Temos também agora, no próximo dia 28 de junho, teremos um evento na cidade de Ponta Grossa. E vai sair um comboio de Curitiba, pessoas aqui do litoral vão para Curitiba e iremos para Ponta Grossa, onde será feito um curso, uma explanação, um curso de integração do motoclube. Opa, peraí. Então existe
um quesito que você precisa conhecer, é o mínimo básico, é para fazer essa integração, é isso? Sim, com certeza. Não, a integração aberta para todos, assim como quando a gente, antes de casar, a gente namora. Então a gente conhece a pessoa, tem um período para conhecer a pessoa que a gente vai querer estar junto. E o motoclube não é diferente disso. Tem um período, tem um curso de integração onde é passado todas as informações da pessoa ser um membro, o que fazemos, onde que estamos, o que estamos ligados, qual o nosso propósito, como surgimos, e tudo isso é passado nesse curso. A partir disso, a pessoa passa a conhecer o motoclube, e se a pessoa se identifica com o motoclube, começa a participar. Aí tem um prazo, se ela participar tudo conforme um motoclube e conforme a palavra de Deus, ela recebe o petzinho. Ela compra um colete de couro preto, o colete a gente dá indicação, temos parceiros que nos fazem com desconto, e a partir disso a pessoa começa a andar junto. Que nem eu falei, vai ter esse evento em Ponta Grossa agora, a gente sai em comboio. Comboio a gente chama comboio ou trem. É uma forma organizada de se deslocar na rodovia ou nas estradas, na cidade, com segurança. Esse comboio tem regras, a gente sempre respeita a moto menor no comboio. Pode ser uma moto 1000, 1200, mas a gente vai respeitar a de menor cilindrada, o desenvolvimento dela e tá protegendo ela dos outros veículos. Ela dentro do comboio, ela passa a estar protegida, passa a estar blindada, porque esse comboio é organizado. Tem alguém que puxa, tem alguém que fecha o comboio lá atrás. Esse que fecha, ele pode dar indicação de pode podar ou não, e tem regras que a gente também, regras não, sinais que se faz com a mão ou com o pé. Se a pessoa precisa abastecer, está com problema mecânico, a pessoa ergue a mão, uma pessoa do grupo é determinada a ver o que ela tem, e se é necessário parar, essa pessoa pode parar, mas ela nunca vai ficar sozinha. Sempre fica mais um junto. E o comboio vai até um lugar, uma área segura para estacionar, para parar todo o comboio, porque na beira da pista só se para se tiver algum problema mecânico. Não é um lugar para parar e esticar as pernas. Então a gente procura um posto de gasolina, um restaurante, para e vê se a pessoa que ficou conseguiu solucionar o problema da moto que quebrou ou por algum problema parou. Então é uma forma organizada de estar nos protegendo também. E Muito nessa bem. integração é informado tudo isso, né? Você vai conhecer o motoclube, como ele nasceu e algumas interações disso. Como o nosso presidente está falando, isso você vai ter um treinamento também. Então, E isso dura quanto tempo? essa Eu vou para integração, Ponta Grossa, eu vou ficar lá nessa integração e tal, 1 hora, 2 A horas, integração, é ela varia. suficiente para ne- ne- captar a exatamente. informação. Neste caso, vai ser algo muito melhor, muito gostoso. Que geralmente a integração ela dura de 2 horas a 2 horas e meia, não mais do que isso. Mas neste final de semana, em especial, também vai haver um acampamento. Então, onde Que você legal. pode se reunir ali, passar a noite com o pessoal, participar da integração, convite a todos que desejam conhecer, sejam bem-vindos, depois entre em contato conosco, e ainda ter a satisfação, né, de ver, porque é muito emocionante o brasionamento, é muito emocionante o coletamento, né, que seria fechar o colete, ou para o iniciante que vai começar a caminhar. E quando nós falamos de caminhar, é o passear, né? É que nem sábado agora de manhã, vamos dar uma volta ali, tomar um café da manhã em Santa Catarina e voltar. É o Olha caminhar, só. é o estar junto nas obras sociais. Interessante. Você falou em obra social, Beth, e uma das coisas que me chama muito a atenção é exatamente essa preocupação do grupo em fazer obras sociais. Então, eu creio que o motociclista, ele chega em lugares que muita gente não chega. Sim. Sim. E chega com socorro, isso é importante. Como é que isso é organizado? É pelo presidente que pesquisa e recebe a informação de naquela área é importante que a gente faça lá uma blitz, uma presença. Como é que funciona esse critério? Como é que é? Eu vou falar como membro e depois o meu presidente como presidente. Nós, como membros, a gente acaba se tornando filhos, né?
eu tenho a honra, quando você entra no motoclube, você tem a honra de ser apadrinhado. No meu caso, o meu padrinho é o presidente e a minha madrinha, a Marília, a primeira-dama, e a gente acaba se tornando filho. Então, aonde você vai, o que você faz com os pais? Estou indo para tal lugar. Então, o presidente do motoclube, ele já fala, ó, eu tenho um membro viajando. Então, a partir dali, o nosso grupo Águias de Cristo Brasil já está cuidando de você, né? E neste meio caminho, se você acontecer algum acidente e passar, um exemplo, capetas do asfalto e te ver coletado, você pode ter certeza que ele vai parar e vai te socorrer, né? Só muito bem. um exemplo disso. E é algo, assim, muito emocionante. Outra coisa que eu, até falando dessa missão, dessas áreas sociais, o Motoclube tem 2 projetos que eu acho sensacional, inclusive está chegando uma época muito difícil para nós motociclistas, que é o inverno. As férias do inverno, a criançada tem o hábito do soltar pipa, que é maravilhoso. Eu tive uma infância sensacional soltando pipa, mas infelizmente tem-se o mau hábito, o crime, porque hoje é crime, né? Segundo a nossa lei, hoje é crime o cerol e a linha chilena. Nós perdemos amigos, nós perdemos motociclistas que não podem mais caminhar porque perderam a mão pilotando, e o cerol passou, e a linha chilena passou. Então, e o Águias de Cristo tem um projeto que chama Projeto Cerol, né? Nós trouxemos para cá, foi barrado no dia, porque tivemos uma enchente, aí tivemos que... Mas vamos retomá-los agora, a gente vai fazer esse evento agora no mês de julho, aí no meio, vão encontrar um dia para nós fazermos aqui, quero que o senhor participe, os meninos também, é algo muito sensacional. E o Águia Sangue Bom, que o Águia Sangue Bom é um projeto sensacional. Tivemos agora sábado, o Dia Mundial de Doação de Sangue. O Águia Sangue Bom faz parte do Motoclube Águias de Cristo Brasil, onde você orienta e incentiva as pessoas a serem doadoras de sangue voluntárias. Não só ir lá quando o parente está precisando, quando o amigo, o melhor amigo está precisando. Não, ser voluntário. Algo que a ciência não faz é substituir o sangue. Isso não tem como. O sangue humano foi o Senhor que fez, esse ninguém substitui. E 20 minutinhos da nossa doação, que não precisa vender nenhum bem, nem descapitalizar, 20 minutinhos nós podemos salvar até 4 vidas. E esse projeto veio de 2021 para cá com o Águia Sangue Bom no Motoclube, né, através de um parceiro que é o Trem também lá de São Paulo. Então são 2 projetos sensacionais que eu admiro muito. Que bacana. Então você vê a preocupação social desse grande projeto que é o movimento do Motoclube Águias de Cristo, fazendo bem. É o pessoal do bem transmitindo coisa boa. Então vale a pena, você que me ouve, você que começou a se interessar, e vamos ter mais coisas para você. Eu quero agora perguntar também para o nosso amigo Walter, dentro dessa tua convivência, a gente já percebe a afinidade que a sua membra filha, né, você tem com a Betinha, e a Beth é uma simpatia aqui morando em Paranaguá. Um abração também para o nosso querido o Sandro, né, que deve estar trabalhando. O Sandro também faz, como diz assim, ele aumenta a renda, né? Porque a Beth também trabalha. A Beth trabalha como vendedora de automóvel numa grande revenda autorizada aqui em Paranaguá. Olha aí, fazendo um merchan também para você. Então, eu quero perguntar para o Walter, dentro desse tempo que você está ligado a esse grande movimento, o Motoclube, de grande amizade, né, de autonomia, de ação social, enfim, de fazer o bem, proteger as pessoas. Você tem alguma história pitoresca, por exemplo, que 2 pessoas totalmente afastadas, né, de repente encontraram no Motoclube a oportunidade de se namorar e de repente já tem casamento? Você já presenciou isso, Walter? Não, nós temos, aconteceu um fato, há o quê? Uns 7, 8 anos atrás, veio participar para nós em Curitiba, 2 casais ali. Os rapazes, eram 2 rapazes, eram irmãos e estavam namorando. Namorando não, um estava casado, porém não era legalizado com a esposa, e outro só era namorado da menina. Aí, através do Motoclube, eles casaram na Igreja Quadrangular em Araucária. Olha só. E no dia do casamento, os 2 casaram no mesmo dia, com as esposas. A gente tem um triciclo do Motoclube, emprestamos mais outro triciclo,
e os triciclos foram levar as noivas para o casamento. Aí a vida deles, mudou de trabalho de ramo, teve que se afastar do motoclube, outro acabou voltando para a sua cidade natal em Santa Catarina, porém os dois continuam como voltaram para o reino, se converteram através do motoclube. Então são histórias assim que incentivam a nós seguir em frente cada vez mais. Que beleza. E nós temos aqui também, né? Nós temos a Priscila. Posso falar os nomes, né? Fala. Posso, claro. Nós temos os nossos membros também, que seguem conosco lá em Curitiba, Parnanguaras, residem aqui e trabalham. A Priscila, que é a nossa enfermeira maravilhosa, e o Barbosa, seu esposo, que nos conheceu em 2022. Eu fiz o primeiro passeio, uma vez por ano. Eu faço um cafezão da manhã, convido o motoclube para passear. Venham passear aqui. E aí desce todo o comboio de Curitiba, Ponta Grossa, os amigos, às vezes, vem de Santa Catarina. Aí vem o se trem unem. inteiro. Vem Vem. o trem inteiro, aí que a gente beleza. faz aquela festa, toma um café, passa pela cidade, ora pela cidade, abençoa a cidade, dá aquele passeio. E neste passeio, paramos, que foi o primeiro em 2022, paramos onde eu convidei alguns motociclistas. E não sei como foi parar dentro do grupo dos motoboys, Olha só. né? Um grupo dos motoboys, onde o Barbosa é responsável por um grande grupo de motoboy aqui no litoral. Foi muito lindo. E ali ele foi nos conhecer. Através dali, a esposa dele conheceu Jesus. Naquele ano eles se casaram, estavam unidos há alguns anos, né, com os filhos já, e através dali ela conheceu Jesus, batizou-se nas águas, casaram, se oficializaram, e hoje são Águias de Cristo. Então, o grande objetivo também do Família, Águias de Cristo é o evangelismo, sim. no sentido de buscar e ganhar almas. Então, a palavra diz, sábio é quem ganha almas. Muito bem. Então, o Águias de Cristo, né, com essa atitude evangelística também vai alcançando vidas. Nós estávamos falando dos eventos que estão organizados, dia 28 de julho, Ponta Grossa, para o grande, a condecoração. Sim, Coletamento. coletamento. Como é que é o nome? Coletamento. Ah, que legal. Então tá. Esse evento maior, Walter, isso aí é previsto para a sede no Rio de Janeiro. Esse convite chega, nós estamos falando aqui para quem tiver internet e está ligado nessa plataforma, você está alcançando essa informação. Onde você estiver, você deve ir aonde? Esse ano, o Águias de Cristo Brasil, desde a sua fundação, está completando 25 anos. Bodas de prata. Bodas de prata. Vai ser uma tremenda festa, vai ser feita essa festa na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, aonde que surgiu o Águias, lá que o seu Hernani teve a visão, teve a direção de Deus de fundar esse motoclube. E nada mais do que vai ser uma grande festa no Rio de Janeiro. Todos estão convidados, vai ser agora a partir do dia do próximo feriado, dia 18 de junho. E fora esse vai ser uma festa nossa, do Águias de Cristo, nosso aniversário. Agora nós temos uma festa maior ainda entre os motoclubes, que é o Moto Capital, realizado em Brasília no final do mês de julho, onde são 10 dias de evento. Terceiro maior do mundo. É o terceiro maior evento do mundo em dias e em frequência de pessoas. Tem uma estimativa da organização de em torno de 800 mil pessoas passam nesse evento durante os 10 dias. E nós vamos estar lá dentro, a gente não podia ser diferente. O evento é feito na Granja do Torto, em Brasília, onde lá tem barracões. Como é uma granja, tem barracões lá. Esses barracões são alugados espaço para os motoclubes. E lá a gente tem, na parte frontal do motoclube, do barracão, a gente faz uma igrejinha, montamos um palco, montamos cadeiras, e lá toda noite, quando ocorre os eventos do show dos cantores tradicionais que temos no Brasil, o Motoclube Águias de Cristo faz um culto à noite, culto avivado, que é feito para todos. Então, muitas vezes, as pessoas que estão indo para o culto param na frente do nosso barracão, vê aquele pessoal animado, pulando, não bebendo, não estando bebendo, fumando, se drogando, acabam sentindo, o Espírito Santo toca e ela acaba vindo. Assim como aconteceu, não me lembro, 3 anos atrás, tinha uma pessoa tocando chofar no nosso culto,
e uma pessoa do lado estava bebendo com a esposa, e ele ouviu aquilo, ouviu o chofar. Naquele momento, o Espírito Santo tocou na vida daquela pessoa. Ele falou para a esposa, eu quero isso. A esposa falou, é o culto dos crentes. Não, eu quero isso para mim. Glória a Deus. Ele largou da bebida, foi lá para o nosso culto, aceitou Jesus e está participando de todo o processo de uma igreja. Então, é a diferença que a gente faz fora da nossa zona de conforto, que é entre nós. A gente, quando está no meio dos motoclubes, esses tradicionais que temos por aí. Muito bem. Olha só, é uma forma também de você perceber a visão de evangelizar a vida que está chegando como membro. Eu estou recebendo um sinal aqui da produção. Nós vamos dar mais uma paradinha. Nós vamos para um comercial. Está passando durante o nosso bate-papo também fotos de eventos feito esse que o Walter acabou de falar, onde as pessoas declaram o seu amor a Cristo e aceitam o Senhor Jesus para viver uma vida diferente, estabelecida com regras e uma vida melhor, com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta. Foi multado e não sabe o que fazer? A Cuidar Multas tem especialistas prontos para te ajudar em Curitiba e região. Recorrer é simples e feito em 3 etapas. Não vá cair nos mitos de que recorrer nunca funciona. Saiba que erros na notificação podem ajudar a anular a sua multa. Quer saber se tem multas? A gente verifica para você. Recorrer é um direito seu. Pare de pagar multas sem recorrer. Fale com a Cuidar Multas agora mesmo. Atenção, povo de Deus de Paranaguá e região do litoral do Paraná. Nós, da Igreja Evangélica Kairós, temos a honra de convidar você, seus amigos e toda a sua família a estarem em nossas reuniões de culto, nas quartas-feiras, buscando os propósitos de Deus, às 20 horas. Nas sextas-feiras, Escola Bíblica Kairós, às 20 horas. E aos domingos, o grande culto da família, às 19h30. Anote o endereço da bênção: Avenida Belmiro Sebastião Marques, 1254, Parque São João, em frente ao campo de futebol. Igreja Evangélica Kairós, uma porta aberta para o céu. Muito bem, estamos de volta. Mais uma vez, tenho a honra de dizer que nos visita o nosso querido irmão Walter, ele que é presidente do Motoclube Águias de Cristo, juntamente com a Betinha. A Betinha que é responsável também pelo Águias de Cristo aqui em Paranaguá e para toda a região do litoral, participando e também dando a sua contribuição com relação a membro, já com uma festa agora dia 28, já fui convidado também e estou confirmando pessoalmente que vou, até porque a minha esposa é de Ponta Grossa. Então, apresentar para vocês também um trabalho que é feito e distribuído gratuitamente para aqueles que estão se aproximando do motoclube. É um pão diário, é um devocional. Aqui me confessou que existe uma história do meu amigo Walter e a sua esposa quando se aproxima, né, do motoclube, e é contado aqui em forma de bênção para você também reunir como experiência e ter certeza que Cristo entrou verdadeiramente na vida desse casal através do motociclismo, e tenho certeza será de grande valia para você. Então, mais uma vez, eu agradeço. Para também convidar o Walter e a Beth a estar se apresentando a parte da comunicação, a mídia do motoclube, como é que está funcionando e como é que eu me aproximo, como é que você vai descobrir as histórias maravilhosas que algumas coisas a gente viu aqui, mas tenho certeza você vai ter tempo agora de anotar com clareza o site, os telefones, o WhatsApp, enfim, o Instagram. Tem maneiras, várias maneiras de você se aproximar do motoclube. Então, quero pedir para a Beth e para o Walter também colocar agora a forma de se aproximar. Como é que eu faço para se aproximar do motoclube? Eu quero ser membro, eu quero ir na reunião de Ponta Grossa, quero ir lá em Brasília, quero ir lá no Rio de Janeiro, eu quero mergulhar. Então, agora chegou a hora. Vamos lá. Vamos lá, então.
Então, para você que está nos assistindo em Curitiba, nas regiões, a nossa sede está na rua Jacinto Antunes da Silva, 802, ali no Água Verde, facinho, de frente à Avenida Kennedy, muito bem localizado para te recepcionar, para te receber. WhatsApp, você pode anotar que é o do nosso presidente, o telefone é 419 8867 2486. 419 8867 2486. Você fala com o presidente através do WhatsApp. O convite para você conhecer a nossa sede, o convite para você caminhar com o Águias de Cristo. No Instagram e no Facebook você vai conhecer a sede de Curitiba, vai estar lá Águias de Cristo Motoclube CWB Curitiba, né? E nós iniciando aqui o pequeno núcleo aqui em Paranaguá, estamos no bairro Jardim Iguaçu, na Travessa dos Eucaliptos, número 2, lá pertinho ali da ponte da Vila Guarani. Você também pode nos conhecer através do Instagram, Águias de Cristo Paranaguá Oficial, Águias de Cristo Paranaguá Oficial no Instagram, com o WhatsApp 41991084225. Vem para o Águias você também, seja muito bem-vindo, vamos caminhar, vamos tirar a samambaia da garagem, vamos colocar essas motocicletas para rodar. Aquela ali de 90 também, pastor, vamos colocar ela para rodar. Muito bem, vamos lá com aquilo que nós temos, mas estamos aí procurando até mudar de cilindrada, porque daí eu quero dar esses esticão aí para poder participar e ter a presença garantida. Então, pastor, vou te dar uma dica. Estou aqui no Paraná há 18 anos, né? 17 no litoral, 1 ano em Curitiba, e eu vim de São Paulo para cá de bis, tá? Então, vamos colocar ali de 90 para andar até chegar hoje. Meu Deus do céu. Tá certo. Eu quero dizer que você é muito corajosa, com mas certeza. Uma história interessante que, né, a gente não mede cilindrada nem ano. Eu fui 2 anos seguidos para Brasília Verdade. com uma Honda ML 125 ano 83. Fui sozinho. Lógico, eu fui Daqui para sobre Brasília. direção de Deus. Porém, também, tecnicamente, eu sabia que a moto estava boa. Não adianta eu jogar toda a confiança em Deus e a moto não tá boa. Então, independente do veículo, todos são bem-vindos. Interessante também, quando falo de motocicleta, eu tenho uma experiência com motocicleta. Eu fui gerente da Honda em Curitiba, da Hobby, a maior revenda na época de motocicleta. Então, a moto sempre foi muito presente na minha vida. Então, com muita alegria, a gente fala disso. E hoje eu continuo sendo um motociclista. Aprendi a diferença entre motoqueiro e motociclista, porque o motociclista ele é mais tranquilo, ele está mais para um grupo, né, de motoclube do que entregador de pizza. Mas, glória a Deus, é uma forma também das pessoas participarem, ter o seu trabalho, o seu emprego, mas tem hora que os meninos parece que perdem a visão e começam a brincar com a vida. Mas isso não é problema nosso, cada um cuida da sua vida. Então, gente, eu tenho uma reflexão para deixar para vocês. Eu quero, claro, inicialmente agradecer a presença da Beth, a presença da honra que nos deu também o Walter, que saiu da sua casa e veio nos brindar, né, com essas informações. A Beth também entrando de férias hoje, praticamente. Então, agradecer também a disposição da Beth, que rapidamente veio para cá e passamos aqui momentos de bastante clareza com relação a esse grande movimento evangélico chamado Motoclube Águias de Cristo. Agradeço verdadeiramente a disposição de vocês e que tudo possa correr bem conforme a vontade de Deus. Eu quero deixar para você Provérbios 35. Provérbios 35 fala do poder da palavra de Deus na minha vida e na tua vida. Ela é pura, ela é clara, ela é definida. E se você tem problema com relação aos cuidados que Deus tem com a sua vida, saiba que ele é o dono do ouro, o dono da prata e é o Deus do impossível. Certamente Deus tem algo para tratar com você também dentro dessa reflexão. E se você não tem motivação ou não sabe por onde começar, eu deixo uma dica para você. Comece a ler Salmos. Salmos vem com uma riqueza, uma clareza de decisões e é Deus que manda. Fica com Deus, a nossa força maior.